Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Paz do Senhor, pastor Ricardo, pastor Rodrigo Dias, desculpa. Paz do Senhor, pastor tudo Rodrigo bem? Dias. Mas todo mundo me chama de Ricardo, viu, irmão? A primeira vez. Eu tenho cara de... Mas é um nome bonito também. Pastor Carlos, é um prazer ter o senhor conosco aqui, ao vivo. Sim. Com a gente no canal. Para nós é um privilégio, viu? Sente em casa, em nosso meio. Amém. Estamos ao vivo, agora são 18 horas e 19 minutos. Até coloquei aquele áudio que você me mandou para o povo aqui, né? Esperar o senhor chegar aqui. E a gente vai abordando. Não é normal ter trânsito onde eu moro aqui, mas hoje aconteceu algumas coisas que estava tudo parado, eu estava preso no trânsito. E eu quero pedir perdão aos irmãos aí, mas nós já estamos aqui para poder auxiliá-lo, né? E ajudar na obra de Deus. Glória a Deus. Ô, glória. Para nós é um prazer. Pastor Carlos, antes de a gente começar com as pautas, o senhor vai ficar à vontade aí nas pautas, vai falando, a gente vai colocando aqui na tela, né? Vai googando aqui. Eu quero só apenas responder uma pergunta do irmão que perguntou que quantos vulcões está ativo no mundo. Eu tenho aqui um mapa que consta, né? Mostra certo, exatamente quantos vulcões estão ativos. Só quero mostrar para eles aqui bem rapidinho e a gente já entra nessa parte aí. Deixa eu tentar abrir aqui meu computador. Se caso travar a live, pastor, se eu ver que eu não estiver na tela, porque caiu aqui, tá bom? Eu só continuo aí, por gentileza, viu? Amém. Deixa eu só dar um F5 aqui para poder atualizar aqui. Pronto. Deixa eu só tentar mostrar para os irmãos aqui os vulcões que estão ativos, tá? Em erupção nesse momento no mundo, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Olha aí na tela, nós temos o mapa, né? O mapa tá aí. E aí, eu vou te dar um zoom aqui melhor, aqui para poder ficar melhor. Um zoomzinho aqui. Pronto. O tema, praticamente é o tema da live também, né, pastor Carlos Cardoso? Sim. Nós temos aqui, gente. Pode falar, pastor Carlos. É bom colocar, se você conseguir buscar uma imagem, todos esses em vermelho aí estão ativos no mundo, né? Exatamente, nesse momento. Nesse exato momento. Isso pode dizer que eles estão soltando as larvas e tal. Sim, tem alguns com certeza. Com certeza. Tem alguns com uma erupção muito maior e outros com um pouco menor. É bom o senhor colocar aí para nós, se o senhor puder achar aí, o Anel de Fogo do Pacífico. Opa! Anel de Fogo do Pacífico.
que é nesse ambiente do Anel de Fogo do Pacífico que acontecem as maiores catástrofes climáticas do planeta Terra. Então, é nesse ambiente do Anel de Fogo do Pacífico que está ocorrendo a maior... porque o magma da Terra nesse local está muito quente. Sim. E está mudando todo o quadro, né, da questão climática mundial. E esse quadro do Anel de Fogo do Pacífico, ele é responsável, vou repetir aqui, por 90% das catástrofes mundiais. E é onde nós temos os maiores vulcões aí entrando em erupção. O senhor conseguiu achar a imagem? Eu estou procurando aqui, eu vou pegar a imagem aqui agora. Eu estou tentando achar um videozinho aqui, mas agora não vai achar. Deixa eu puxar aqui a imagem. Anel de Fogo do Pacífico. Enquanto isso, irmãos, esses aí realmente são os vulcões que estão ativos no mundo, né, pastor? Cara, são muitos Isso vulcões, mesmo. né? São muitos vulcões aí ativos, né? Anel de Fogo do Pacífico, né? Isso. Pronto. Vou pôr a imagem aqui bem rapidinho. Deixa eu baixar aqui do... Enquanto isso, irmão, vai dando like aí, compartilha essa live, né? Tem aqui um mapinha aqui, pastor, não sei se vai ser isso aqui, mas eu vou pôr aqui na tela para o senhor ver. Por aí. Deixa eu baixar aqui primeiro. Pode falar, pastor. O que mais está assustando hoje é o cumbre, né? Que vai... Isso. Existe uma tendência muito forte desse vulcão rachar a ilha pelo peso do que está acontecendo. E por muitos anos já foi falado isso, principalmente no Nordeste brasileiro. É isso mesmo, é o Círculo de Fogo do Pacífico, ó. Então, é onde mais nós temos vulcões em erupção, é onde se gera todas as catástrofes climáticas do planeta Terra. E essa região aqui que a ciência, né, como hoje a gente vê aí o onde povo tá aqui? falando, a ciência comprova aí uma mudança climática gigantesca. Então, veja que fica entre os continentes, né? Interessante isso aqui, pastor. Fica entre os continentes. E aí nós temos placas tectônicas, que são os que causam terremotos. O Brasil é um país que não havia, né, terremotos, mas esse ano já foi um ano que houve tremores de terra em Minas Gerais, São Paulo, Fortaleza, Amazônia, Acre, Amapá, vários por causa dos impactos gerados aí. Mas é nessa região aqui, pastor Rodrigo, o senhor circulou muito bem, é onde estão os vulcões mais ativos. Agora ficou melhor. Ficou mais nítido agora. Isso. E é onde o magma da Terra está superaquecido. Existe uma região nos Estados Unidos, que eu não me lembro agora, que a água do oceano, ela ferve, ela borbulha, de tão quente que está a questão. Aí as pessoas, né, é a primeira vez que a gente está aqui no seu canal, podem pensar assim, mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus ou com o arrebatamento, com o juízo de Deus? Isso tem tudo a ver, porque nessa questão é onde nós vemos algumas profecias. E uma delas é Joel, que é uma das que mais vai falar, né? Joel capítulo 2. Joel capítulo de número 2, versículo 30 e 31. É o mesmo texto citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Mas vamos para Joel, que fez a profecia, né? Olha, muito interessante, viu, pastor, essa questão do ciclo de fogo, viu? Sim. Vou aplicar isso aqui nas minhas lives do vulcão. Então, hoje, essa região aí é responsável por 90% das catástrofes climáticas do planeta Terra. Então, são maremotos, tornados,
vulcões ativos, vulcões entrando em erupção, e tudo isso está relacionado à palavra de Deus. Está relacionado. Eu vou mandar 2 matérias aí para o senhor, porque a NASA, ela está querendo congelar. Olha só o estudo. Eles estão querendo congelar o vulcão Yellowstone. O Yellowstone, ele é o vulcão que a gente costuma dizer, né? Hoje mais perigoso, porque está havendo muito tremor de terra no Yellowstone. E eles estão fazendo... Eu vou mandar as matérias aqui para o senhor agora. Tá, ok. Olha só, eu vou mandar de outro contato, que chegou aí. E eu vou mostrar qual que eu quero que o senhor coloque. Tá. Eu vou destacar aqui, começando por esse, e depois a gente pode falar do Cumbre. O que mais assusta é o Yellowstone, porque a boca do Yellowstone, que seria a boca que vai sair as larvas, tem 90 quilômetros. Então, a dimensão é o segundo maior vulcão do mundo. E se esse vulcão entrar em erupção, a América fica negra. E outros países, afeta toda a questão climática mundial. E agora a NASA, sempre está o tio Bill, né? A gente chama o Bill Gates do tio Bill. Certo. O tio Bill está envolvido nesse projeto ambicioso de congelar o Yellowstone, porque ele tem poder de destruir não só os Estados Unidos, mas várias regiões do planeta Terra. Então tá aí, ó, o plano da NASA de congelar o vulcão Yellowstone, antes que destrua o planeta. Então, o que está acontecendo nessa região? Muitos tremores de terra nessa região do Yellowstone, muitos, né, tremores de terra, e está havendo aí também um aquecimento muito grande. Ele já foi fechado para visita algumas áreas dele, e esse assusta. Agora, quando a gente pega a Bíblia, pastor, a Bíblia Sagrada, veja que Joel, ele profetizou. Eu vou falar 2 textos aqui que são muito fortes, que estão relacionados ao dia do Senhor. Então, olha só, esse dia do Senhor, que a gente fala, que é o grande dia do Senhor, é o momento, isso já é num período tribulacionista, de tribulação e grande tribulação. Meu Deus. Então, Joel capítulo 2, nós vamos ler 2 textos. Joel capítulo 2, versículo de número 30 e 31. Olha como a profecia ela é tremenda, né? O Senhor está dizendo, através da boca do profeta, que vai mostrar prodígios no céu e na terra. No céu e na terra. Versículo 30. Aí ele fala sobre sangue, fogo e coluna de fumaça. A coluna de fumaça aqui no dicionário Strong, que eu gosto muito do dicionário Strong, que é um dicionário bíblico, que nos dá uma noção mesmo do acontecimento, é que eles chamam essa coluna de fumaça como uma palmeira. Então, imagine que existe o caule lá, né, e a palmeira se abre em cima. Então, a tradução fiel seria vulcões entrando em erupção. Por muito tempo, a gente ouviu pregadores pregar que essa coluna de fumaça era a glória de Deus. Olha aí. Mas não, porque o versículo 31 descarta isso. Porque olha o que está escrito aí, coluna de fumaça. Aí veja bem, o sol se converterá em trevas. Você já viu os locais onde os vulcões entram em erupção? Fica tudo escuro. É terrível. Escurece tudo. Fecha. Quando o vulcão entra em erupção. Se for uma erupção muito violenta, fecha o espaço aéreo. Aviões não podem passar.
Meu Deus, pela terrível. escuridão. Olha aí, ó. Por isso daí, pela escuridão gerada. Então o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então o versículo 30, o 31 é a continuação do 30, que vai vamos ligar as duas coisas. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que nós estamos vendo hoje, as erupções vulcânicas que está no mundo todo, elas são um sinal que o dia do Senhor se aproxima. Meu Deus. Que o dia do Senhor se aproxima. E isso tem causado aí, eu estou acostumado a dizer lá no meu canal, pastor Rodrigo, sim, que hoje a ciência ela acredita mais no Apocalipse do que os crentes. Né? Você falou uma coisa agora, é bem verdade mesmo. Aí... Veja bem, eu estava num hospital agora com essa enfermidade maldita, e nos últimos 2 dias eu pude conversar com pessoas. E eu conversei com um jovem dentro do hospital, e ele olhou para mim e falou: olha, eu nunca conheci o senhor, e eu pensava que eu era louco, pelo que eu creio, né? E ele estuda sobre tudo isso, é um jovem que estuda sobre todas essas questões. E ele falou, foi a primeira pessoa que me entendeu. E aí, como os outros acabam ouvindo a conversa, você vê que as pessoas que não são crentes, as pessoas que não têm um convívio espiritual dentro de templo religioso, ou até tem alguma coisa contra, essas pessoas estão acreditando mais na ira de Deus e no Apocalipse do que aqueles que estão dentro do sistema religioso. E isso é terrível. Porque você pode ligar uma coisa a outra, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então veja que o povo que está dentro dos templos não está sendo alertado. E o povo do mundo que estuda, que começa a analisar geopolítica, começa a ligar com questões climáticas, com pragas, com pestes, eles conseguem entender que o Apocalipse se aproxima. Então isso é preocupante. Agora veja bem, o Senhor está dizendo que vai mostrar prodígios no céu e na terra. Se nós pegarmos a questão do céu, nós estamos vendo meteoros entrando em contato com o planeta diariamente, quase. Clarões surgindo no meio da noite. Tem várias imagens, né, esse ano. Tem. E quando você pega a Terra, você está vendo anomalias na Terra. Por exemplo, existe a Terra está trincando na África. A rachadura. Se você pegar a imagem aí, pega essa imagem, a rachadura da Terra na África. E essa é como que se atravessasse um longo local, parece que já está atravessando o continente. É como se a Terra estivesse trincando. Aí o Senhor está mostrando na Terra, nós estamos com sinais como tornados, ciclone bomba, tudo isso relacionado ao que o profeta disse. Porque é prodígios no céu e na terra. Aí nós temos, essa é a imagem. Olha o tamanho das trincas, né? E você vê que ela vai embora, você está vendo? A terra está trincando. E isso não é só na África. Existem várias regiões do mundo que está acontecendo isso. Nós temos no Brasil Maceió, por exemplo. Maceió, nós sabemos que o que causou o eco na profundeza da terra, que a terra está afundando num bairro inteiro em Maceió, no Brasil, foi uma mineradora, né? Foi uma mineradora que está lá, mas o bairro já está inabitável pela Defesa Civil em Maceió, porque a terra está trincando naquele lugar. Nós estamos vendo o gelo, né? O degelo, né? Você vê várias placas de gelos perambulando pelos oceanos, e nós estamos vendo que o clima mundial ele está esquisito. Né? Veja que nós passamos os Estados Unidos um frio, que eu não sei se o senhor acompanhou nas lives, que não tinha como descongelar o gelo. Parecia que o gelo era um plástico, alguma coisa que o gelo não descongelava no calor.
E após o frio que veio, como aconteceu no sul do Brasil, que teve neve esse ano, vem um calor. Esse é o bairro de Alagoas, né? Esse é o bairro de Alagoas. As casas já estão, os povos já foi convidado a ir embora do bairro. A ir embora do bairro, por quê? Porque as casas todas estão trincando, porque a terra está trincando em Maceió. Então, o que acontece? São anomalias que estão se formando na terra. E o Senhor disse, eu vou mostrar prodígios no céu e na terra. Aí o Senhor disse essas 3 coisas. Vamos lá. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, vamos começar com sangue. Se o senhor puxar aí, o senhor vai puxar vários rios de sangue. É só colocar aí no Google, rios de sangue. Olha aí, isso aí é em Maceió, né? Exatamente. Tem até um vídeo de uma levita tocando saxofone numa igreja que foi abandonada, porque não tem mais como cultuar. Dentro, existe um vídeo aí, ele toca saxofone num lugar onde já teve adoração, onde já teve louvor, e hoje, por causa dessa condenação desse bairro em Maceió, pouca coisa está ainda de pé lá, e tem moradores que não deixaram suas casas. Mas isso foi causado, eu repito, por uma mineradora. Mas nós estamos vendo esses prodígios acontecer. Chega uma hora que a conta vai ter que ser paga, né? De tudo que os homens fazem. Agora, olha só, rios de sangue. Esses rios de sangue estão surgindo no mundo inteiro. Rios de sangue surgindo no mundo todo. Nós teve no Brasil, né? Que é a Argentina. Nós tivemos na Argentina, nós tivemos em Campo Grande, no Brasil. E é interessante que isso acontece da noite para o dia, o mar se torna vermelho. Teve em Fortaleza, no Brasil. Então, são vários rios de sangue que estão se manifestando. Olha aí, ó. E não é algo... Existem locais que as pessoas dizem, não, jogaram alguma coisa na água. Não. São coisas que estão surgindo como quando Moisés. É bom entender essa visão bíblica, pastor Rodrigo. Qual visão bíblica? Antes de o povo ser liberado do Egito, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Antes de o povo ser liberto da escravidão egípcia e ir em direção à terra prometida, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito, é bom que todos entendam, não foram registrados no livro de história egípcia. Se você for numa biblioteca no Egito, você não vai encontrar a passagem de Israel pelo Mar Vermelho e muito menos você vai encontrar o Egito declarando derrota sobre alguma nação. Porque o Egito até o dia de hoje, não aceita se colocar abaixo e reconhecer que alguém foi maior que eles. Mas quando nós estudamos as 10 pragas do Egito, que foi teve rios de sangue, né? O Nilo ficou vermelho. Exatamente. Teve gafanhotos. Então foi uma sequência de pragas que invadiram o Egito. Por quê? Porque quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, Deus enviou um sinal ao povo egípcio. Por exemplo, Deus mandou uma praga de rã. Todos os lugares do Egito foi tomado por rãs. E o que é isso? O que é isso? Existia uma deusa cultuada no Egito que era a deusa Rã. Então Deus estava dizendo ao povo do Egito que ele era maior do que a deusa. Quando as águas do Nilo se tornarem sangue. Isso até hoje é feito no Egito, pastor Rodrigo. As pessoas creem que os rios do Egito, principalmente o Nilo, seriam rios sagrados. Então se oferecia crianças aos deuses do Nilo.
E quando Deus transformou as águas do Nilo em sangue, Deus estava dizendo, eu sou maior do que os deuses do Nilo. Então, as 10 pragas do Egito foi um combate a toda a idolatria e a mística do Egito. E agora, nesse exato momento, nós estamos vendo o mundo sendo abalado por pragas. Nós estamos há quase 2 anos aí vivendo uma praga, né? Exatamente. Uma praga que está em todos os lugares, que a gente não pode negar. Eu nunca fui negacionista sobre a questão desse vírus, porque ele foi criado para ter um objetivo, e são vários objetivos que estão por trás desse vírus. Então eu entendo, pastor Rodrigo, que toda essa manifestação que está ocorrendo agora são prodígios e sinais que Deus está dando ao povo. Que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Aí veja que o profeta falou sobre sangue e ele falou sobre fogo. Nós estamos nesse exato momento numa guerra climática. Vai ter a COP26 agora, né? Do dia 31 ao dia 12, falando só sobre o clima. Só sobre o clima. Então, o que acontece? Toda essa anomalia, ela aponta para os sinais da volta de Jesus. Então, e também, 2 coisas que nós temos que assimilar a esses sinais. Primeiro, a volta de Cristo. Segundo, que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Então, o mundo está sendo visitado por pragas. Nós temos as pragas, né? Não é só o 19, mas nós temos outros tipos de vírus se manifestando. Peste negra, a questão da urina preta, né? Dos peixes que está cegando pessoas. Nós estamos vendo o vírus da vaca louca no Brasil, né? E a China cortando, o Xing Ling cortando a compra da carne do Brasil. Então você vê que são coisas que estão ocorrendo, que existe um grupo de pessoas, pastor Rodrigo, que dizem, não, mas isso sempre aconteceu. Isso sempre existiu, sempre teve terremoto, sempre teve pragas, sempre teve vulcões entrando em erupção. Mas ninguém está assimilando que é uma questão global. Agora não é só um local, uma região como o Egito. É o mundo inteiro que está sendo abalado por todos esses sinais. E veja que, além dos rios de sangue, o Senhor falou sobre fogo. O vulcão, quando entra em erupção, ele solta larvas de fogo, né? E vai destruindo tudo. Mas além do fogo que está relacionado a vulcões, a questão climática, nós temos aí os incêndios. Veja que esse ano nós tivemos um calor causticante na Europa. A Grécia teve cenas das pessoas fugindo das suas casas e entrando no mar para não ser, para que o fogo não destruísse elas. Então, Deus abençoe o pastor Giovanni. Então, veja que o que está acontecendo, os incêndios, por exemplo, essa época agora é uma época de incêndio na Amazônia. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando a culpa da destruição da Amazônia no governo Bolsonaro. Mas sempre teve incêndio essa época na Amazônia. Isso é natural. E a própria terra se recompõe através do que acontece lá. Então, olha que coisa interessante que a gente tem que analisar. Não é só no Brasil que teve incêndio, teve um grande incêndio no Pantanal, teve incêndio no interior de São Paulo, teve incêndios em vários locais do mundo, vários locais do mundo tiveram e estão tendo incêndios. Então, vamos dizer assim que a Terra está pegando fogo. E isso é um sinal. E a coluna de fumaça, como o profeta disse, que o Senhor vai mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça,
são os vulcões entrando em erupção. E ontem ainda eu falei sobre isso, sobre o que o profeta Sofonias... Vamos para Sofonias. As pessoas descartam muito a questão... Olha aí, os incêndios da Amazônia, né? Então, é uma época... E veja que a Amazônia é uma terra tão úmida que ela própria se recompõe. Mas a humanidade está dependendo da Amazônia, a indústria farmacêutica está dependendo da Amazônia. O que eles querem é ter um domínio global, é que cada porção da Amazônia se torne de algum país, principalmente do G7. Agora, olha só a questão, pastor Rodrigo. Deixa eu até compartilhar essa live. Então, a África, segundo a informação, está se dividindo, né, pastor? Ela está se dividindo. Isso está nítido. Isso está nítido. Então, eu quero falar sobre essa questão do fogo aí da Amazônia. A gente vê que não é só a Amazônia, a Grécia teve um incêndio, Estados Unidos teve incêndio, teve os tornados que criaram fogo, tornados de incêndio. Então você vê que o fogo está pegando fogo. Agora vamos para essa realidade que é a questão do que Sofonias disse. Sofonias foi muito claro, pastor Rodrigo. Sim. Sobre o dia do Senhor. E ele disse no versículo 14 e 15. Olha só. Joel disse sobre sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converter em trevas, e na minha visão, a única coisa que pode transformar o céu em trevas é incêndio e vulcões entrando em erupção. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Também toda lua de sangue que aparece é um sinal. Quando você vê uma lua de sangue, logo após acontece uma catástrofe. E aí o Senhor disse assim, mais tá tendo, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E agora, Sofonias, ele foi muito claro na sua profecia, do capítulo 1, versículo 14. Ele disse, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. E amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o homem poderoso. E olha o que diz o versículo de número 15. Aquele dia será um dia de indignação. Será um dia de tribulação. Será um dia de angústia. Olha o que será o dia do Senhor. Olha o que será o dia do Senhor. E aí vem a conclusão do verso 15. Dia de alvoroço, de assolação. E agora, olha só. O dia do Senhor está relacionado a fogo. Por quê? Porque será dias de trevas, de escuridão, dias de nuvens e de densas trevas. Versículo 15. Então, quando você olha para o que está acontecendo hoje, é um prenúncio que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Meu Deus. O grande e terrível dia do Senhor se aproxima. E eu costumo dizer, porque eu falo algumas coisas que as pessoas muitas vezes acham que não deveria falar, né? Mas o que acontece, pastor Rodrigo Dias? Nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade. A Bíblia está se cumprindo. Não adianta a gente querer massagear as pessoas com um entorpecente, muitas das vezes um analgésico, dizendo, não, tudo vai melhorar, tudo vai voltar ao normal. Veja que o próprio presidente Bolsonaro falou que vai faltar insumos e alimentos no Brasil no ano de 2020. E é o presidente da República
Então, o que acontece? Nós estamos vendo a profecia se cumprir diariamente. O problema é que as pessoas não conseguem ligar o que está acontecendo no âmbito mundial ao que a Bíblia está dizendo. O senhor está entendendo? Super bem, pastor Carlos Cardoso. Inclusive, isso aí, a gente está fazendo, o senhor está fazendo um giro no mundo aí, e a gente vê que os sinais apontam realmente aí. Não tem volta, né, pastor Carlos? A gente vê realmente. Então, a gente está vivendo a multiplicação de dores. Então, é como a gente tem que analisar o que está acontecendo. É como que uma mulher grávida está para dar à luz, isso é bíblico. E quando a mulher vai dar à luz, as dores se multiplicam. Então, nós estamos na eminência do arrebatamento da igreja e do dia do Senhor. Então, são coisas que estão, olha aí, ó, coluna de fumaça. E chega, tem vulcões que a fumaça chega a 5 quilômetros. Inclusive, o soube que do Etna deu uma gorfada lá, e já acho que, se não me engano, 47 gorfadas, convulsão, né? Convulsão que ele dá desde fevereiro até hoje, coisa que nunca aconteceu na história. Então, tem muita coisa ocorrendo, muita coisa acontecendo, em âmbito não só nacional, como em âmbito mundial. E a gente tem que fazer uma ligação muito forte com o que está acontecendo e com o que a Bíblia diz. Eu só consigo, pastor Rodrigo, entender o que está acontecendo no mundo quando eu olho para o mundo através da profecia. Porque Jesus ele foi muito claro em Lucas 21:33, né? Vai passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então, olha o que um vulcão causa. Olha o que as tempestades causam. Criou uma cidade fantasma, só de cinzas, né? Então, isso que você está vendo aí são trevas, né? Então, eu só vou ter conforto, eu só vou ter consolo, eu só vou conseguir viver em paz quando a minha vida estiver enquadrada no que a Bíblia diz. E eu ando muito preocupado esses dias, muito mesmo, porque nós chegamos no triste momento da história da igreja evangélica, que nós temos que evangelizar crentes. Pastor Rodrigo, somente 5% da igreja mundialmente estuda o que é o Apocalipse e a profecia. Meu Deus, muito pouco, né, pastor? Então nós temos 95% de crentes, de salvos, que não está nem aí com o que está acontecendo e nem com o que vai acontecer. Eu sempre digo, por que os bilionários e milionários... O senhor tem como colocar os bunkers aí para mim? Os bunkers. Bunkers são as casas subterrâneas. Então, o que acontece? Por que bilionário e milionário estão fazendo suas casas, condomínios de bunkers? Casas dentro das rochas. E por que está em alta venda a venda das casas feitas no subterrâneo para uma proteção apocalíptica? Eles estão comprando, estão construindo e já estão criando seu espaço de segurança. Porque os bilionários e milionários sabem o que está acontecendo e o que vai acontecer. Isso é uma grande realidade. Nós não temos como fugir dessa realidade. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, quando você olha para esse um monte de bilionários, milionários, Neymar construiu um bunker na sua casa. Gisele Bündchen comprou um bunker. Toda a região do Vale do Silício, dos bilionários e milionários, está sendo evacuada. É porque eles sabem que algo vai acontecer. E eles sabem a tal ponto, pastor Rodrigo, que o Elon Musk, né, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, eu acredito que essa semana ele está sendo o mais rico do mundo. Ele está morando numa casa de 32 metros quadrados para se
criar um mecanismo mental para ele morar no espaço. Porque a ideia de Elon Musk é que a Terra vai ser destruída, então eles já estão querendo criar um mundo paralelo. Então, nós temos que entender que toda essa visão, né, bíblica, profética, está se cumprindo diante dos nossos olhos, né? As pessoas, elas estão se preparando, principalmente ricos, milionários, bilionários, já estão colocando em prática uma visão pós-apocalíptica. Elas já estão criando seus bunkers para criar, então, um refúgio pós-apocalíptico ou durante o apocalipse. Eu acredito que deu algum problema na internet do pastor Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês as imagens. Tem muita gente que não sabe, né? Eu vou colocar, vou ver se eu consigo colocar aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Olha, vou colocar aqui. Aí eu não vou aparecer na tela. Espera aí. Eu quero que vocês olhem para esses bunkers e imaginem assim, por que um rico... Olha aí. O maior e mais luxuoso bunker do mundo. Olha aí. O maior e mais luxuoso bunker do mundo. Então, eu não vou conseguir colocar aqui, mas eu creio que quando o pastor Rodrigo Dias voltar. Então, são várias casas. Olha aí. Várias casas, né? Que estão aí sendo colocada dentro das rochas, dentro das cavernas, para os bilionários e milionários fugirem do apocalipse. Então, existe vários bunkers. Essa matéria aqui eu vou mandar para o pastor colocar a matéria que fala dos bunkers em vários lugares do mundo. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suíça. Quase todas as casas na Suíça, eu não sei se tem alguém aqui da Suíça, mas quase todas as casas da Suíça, elas estão já com os bunkers, sendo colocado, existindo, né, para algo apocalíptico. Então, o mundo está se preparando para isso. O mundo está se preparando para o apocalipse. E também existe a questão da comunidade científica, né, que a comunidade científica ela está alertando o mundo. Ela está falando com o mundo o que vai acontecer. Ela está demonstrando ao mundo que o apocalipse está perto. Então, muitas pessoas não estão querendo acreditar, mas nós estamos diante da profecia, diante dos nossos olhos. Então, qual é a tendência daqui para frente, né? É uma aceleração de sinais. Então, os irmãos que estão aí ligados, né? Eu quero dizer a todos, não tem como o mundo voltar a uma normalidade como o mundo era em 2019. A tendência é que o mundo
continue, né, a caminhos largos para o cumprimento profético. Para um cumprimento profético. E a profecia não é uma questão de paz e segurança. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse, né? E é um texto interessante de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores e parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então a Bíblia está nos dando um alerta. Nós estamos vendo, por exemplo, a COP26, que vai ser essa reunião com os governos de todo o mundo. Essa COP26 vai declarar leis mundiais. Eu falei isso no meu canal ontem. Uma delas vai ser o domingo se tornar um dia sagrado. Vai ser proibido trabalhar no domingo. As empresas abrirem no domingo. Haver movimentação de carros no domingo. Eles querem que um dia da semana se torne um dia para eliminar a poluição do planeta. E o domingo vai se tornar um dia sagrado. Outra questão que já está sendo tratada pela ONU, que vai para a COP26, eles querem cobrar imposto de quem produz gás carbônico. Então, para você respirar, isso vai ser uma lei mundial, que não vai afetar alguns países, vai ser uma lei mundial. Para você respirar e sobreviver, haverá um imposto mundial, porque todo ser que respira produz gás carbônico. Então, para o homem viver, ele vai ter que pagar imposto. E eles vão sancionar leis, como eu sempre falo, ligadas a um controle totalitário e a um nível em que todas as pessoas terão que se submeter a esse governo que está sendo implantado. E como é que elas vão fazer, pastor Ricardo, pastor Rodrigo Dias? Ainda bem que ele voltou. Voltei aqui, irmão. A internet minha aqui, hoje eu aumentei o plano, dobrei o plano, para você ter uma ideia. Mas de repente caiu para 40 megas só. Tava com 300 megas, caiu para 40, aí caiu tudo, aí derrubou tudo. Ainda bem que você estava no ar, manteve a live no ar, né? E aí, olha só o que acontece, pastor. Essa imagem dos bunkers, eu gostaria que o senhor colocasse. Tá, deixa eu só... Eu mandei no WhatsApp aí, é um link. Então, olha só o que está acontecendo. Todos os governantes do mundo foram convidados para a COP26, que vai acontecer do dia 31 ao dia 11 de novembro. Veja que o Dória já tá em Dubai, e de lá ele vai encaminhar para a COP26. E o que acontece? Eles vão criar leis universais e sistemas universais de controle mundial. E o maior teste que está sendo é o cartão do imunizante, né? Daquele que já foi imunizado. Então, tudo que está sendo tramado agora é para um controle mundial sem precedente. Eles estão colocando a culpa da destruição do planeta nos homens. E o senhor sabe que a culpa da poluição do planeta não tem nada a ver com seres humanos, né? Então, o que está acontecendo agora? Uma preparação. E diante de tantos sinais que está ocorrendo, olha aí, ó, volta um pouco para cima, pastor. Para que eu voltar aqui, deu um... Olha só, os ricos e bilionários, eles já têm o seu bunker para fugir ou escapar de um apocalipse. Então, existem bunkers que já são cidades subterrâneas, preparadas para receber as pessoas se acontecer alguma coisa fora. Então, o que vocês estão vendo aí são casas, né,
Esse é o maior e mais luxuoso bunker do mundo. Isso aí é uma casa dentro de uma rocha. O mundo pode estar implodindo, guerra, míssil, bomba, vulcão entrando em erupção. E aonde estarão os poderosos do mundo, pastor Rodrigo? Estarão dentro dos seus bunkers. Olha aí, meu Deus. Mas o senhor pode baixar um pouco aí, o senhor vai ver um bunker na Alemanha que vai mostrar o lado, esse é o lado externo dele, a floresta. Se o senhor puder baixar um pouquinho essa reportagem, olha o tamanho, olha aí. Isso daí pode baixar mais um pouco, que daí vai vir, ele vai mostrar ali, pode baixar mais um pouco. E esse é um bunker, olha aí o tamanho, isso daí, ó. Isso daí é um tamanho do bunker. Então, existem casas subterrâneas em todos os lugares. Isso daí já é dentro de um bunker. Olha aí, é coisa para você fugir de guerra nuclear. Deus, então, enquanto o mundo estará sendo destruído, as pessoas estarão dentro do seu bunker. Olha o tamanho desse túnel. Olha, né? Então, são casas, são condomínios preparados para aqueles que sabem o que está acontecendo. Olha e isso. Enquanto o povo estiver aqui fora sendo derretido por bombas, isso são a entrada, ó. Mas é uma entrada e olha o que encontra lá dentro. Tudo que você possa imaginar de tecnologia, de conforto, eles terão dentro dos seus bunkers. E a gente que anda com a Bíblia, eu sempre falo isso, né? A gente anda com a Bíblia debaixo do braço, a gente estamos vivendo fora do sistema, do que está acontecendo no mundo. E o que acontece? Eu encontro, pastor Rodrigo, os bunkers no Apocalipse, né? No capítulo de número 6. Certo. E é bom, eu vou frisar novamente. Essa piscina que você está vendo aí é dentro de um bunker. E olha... Eu vou repetir. Olha aí, ó. Lugar para se alimentar. Deve ter tudo que você possa imaginar. Então, o que acontece? Vamos lá, Apocalipse 6. O 6º selo do Apocalipse, pastor, está ligado também à abertura de muitos vulcões, que na minha visão, e eu vou colocar bem claro aqui, eu quero colocar bem claro aqui, a minha visão sobre essa versículo 12 ao versículo 17 de Apocalipse 6 é uma visão da inversão dos polos magnéticos da Terra. Uma das youtubers, né, que muita gente ouve, que agora está se declarando publicamente cristã, é aquela Débora, eu acho que é Débora Barbosa. E ela está falando muito sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra. E isso está ocorrendo. A maior prova não é polo norte e polo sul, meu irmão, são polos magnéticos. Seria o campo de força da Terra que protege a Terra de muita coisa. Nós vamos ler já o Apocalipse 6. Então, o campo magnético da Terra está mudando, pastor. Qual é a visão? Então, pega aqui, meu dedo esquerdo é o polo magnético esquerdo e o direito com o lápis aqui, o polo direito. Está acontecendo isso aqui, ó. E qual é a maior prova? Uma das provas que isso vai acontecer é o tempo que está muito acelerado. Meu Deus. O tempo está muito acelerado. Então, veja que existe um cientista, pastor Rodrigo, Sim. que ele afirma que o tempo já reduziu para 16 horas. Nós temos a impressão de 24 horas, mas ele já foi reduzido para 16. Com a inversão dos polos magnéticos da Terra, talvez o dia vai durar menos e a noite menor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é muito sério. E aonde está isso na Bíblia? Agora, veja bem. Existem inúmeras matérias falando sobre a inversão dos polos magnéticos.
Então seria como que quando houver essa inversão, pastor Rodrigo, sim, o campo de força da Terra vai ser tirado. E olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 6, vamos para a Bíblia. Capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que um grande tremor de terra. meu Deus. O sol se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou sangue. Isso que eu vou ler aqui está ligado a esses bunkers aí, ó. Fica ligado na profecia. As estrelas do céu cairão sobre a terra. Por quê? Porque eu não tenho campo de força, ele perde. Quando haver a inversão, nós estaremos sem proteção. E olha o que a Bíblia está dizendo. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento muito forte. Aí olha o que a Bíblia está dizendo. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Aí no verso de número 15 nós vamos encontrar os bunkers. Pode colocar aí, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas. Aonde que os bunkers são construídos? Em cavernas e rochas gigantescas. E lá de dentro da caverna, esse povo que estará nos bunkers, quando houver a inversão a inversão do campo magnético da Terra, eles vão gritar. E eles vão dizer aos montes e aos rochedos, porque eles estarão dentro da rocha, caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro. E olha o que a Bíblia vai dizer. Porque é vindo, isso é o início da grande tribulação. A igreja vai estar na glória já. Então veja bem, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meu Deus. Então você vê que o mundo e até os ricos, os príncipes, os tribunos, vão se esconder nas rochas, porque a terra vai ser chacoalhada. A inversão dos polos magnéticos da Terra é uma coisa que vai afetar, não é uma região, é o mundo inteiro. E voltando para a profecia de Sofonias, Sofonias disse, pastor Rodrigo, nós já estamos terminando, né? Fica à vontade. Sofonias disse, olha só, que será dia de trevas e densas trevas, Sofonias capítulo 1, verso 16 e 17. Aqui fala de bomba nuclear, bomba atômica. Será dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Não existe espaço no mundo que não vai ser abalado pela ira do Cordeiro. Aí olha o que diz o verso 17. Olha o que diz o verso 17. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne se tornará esterco. Você sabe qual é o único poder de transformar o homem em pó? É poder atômico. Quando a bomba atômica foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, ela fez pessoas se tornarem poeira. Porque quando uma bomba atômica é detonada, ela explode no ar e o calor desce da bomba. E isso chega, meu irmão, a mais de 1 milhão de graus Celsius. Então, seres humanos vão virar poeira. Mas olha o que diz o verso 18.
nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do zelo toda a terra, o verso 18 está falando que não é locais que serão abalados pela ira do Cordeiro. A Bíblia está dizendo que toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total. Meu Deus. Todos os moradores da terra. Isso daí é uma visão, vamos dizer aí, de uma bomba. Então, o calor que chega na terra aí, ó, é mais de 1 milhão de graus Celsius. Aonde a igreja vai estar nesse momento? Vamos ligar agora para concluir aqui, que eu não posso demorar, que eu tenho um culto no Zoom e ainda tenho live hoje. Vamos lá. Eu quero só concluir aqui. Vamos lá, a gente falou do profeta Joel, Deus mostrando sinais no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se convertendo em trevas, a lua se convertendo em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu falei aqui para vocês que o dia do Senhor, segundo a visão de Sofonias 1,14, será dia de trevas, de angústia e de destruição. E eu falei aqui, que é a conclusão dessa live para vocês entenderem, né? Que tudo que você está vendo hoje é um cenário apocalíptico. Então, o Apocalipse ele está se descortinando diante de nós. Então, é por isso, né, que eu sempre falo a todos os irmãos, não tem como você ver uma normalidade daqui para frente. Eu até vi agora um stand-up, esses camaradas que faz o povo dar risada. Eu fiquei chocado com ele. Ele faz esse show do povo dar risada gospel, mas ele começou a falar: nada voltará ao normal. A fome vai aumentar, as pestes vão aumentar, as dores vão se multiplicar. E Deus está dizendo à humanidade, Deus está dando uma oportunidade. Eu acredito que esse vírus veio como uma oportunidade de Deus sobre a humanidade para dizer para todos os habitantes da terra: se voltem a mim. E eu tenho dito, né? Não tem como nós fugirmos, por exemplo, a inversão dos polos magnéticos da Terra. O Japão, pastor Rodrigo, é conhecido como a terra do sol, né? Sol nascente. E o que mais está chocando a comunidade científica do Japão é que o sol já saiu do seu eixo. Imagine que o sol nascesse aqui, ó, onde está o meu lápis aqui. Vamos ver se os irmãos estão vendo aqui. Aqui é onde está meu... Vamos lá. Deixa eu botar o senhor aí, peraí. Opa. Aí. Olha só, imagine que aqui, ó, o sol nascia aqui. E o sol está caminhando. Então, o sol está lá na frente. Isso são anomalias que já estão acontecendo. Então, o mundo está sendo abalado, né? Imagine que o sol nasce aqui e agora ele está nascendo em outro lugar. Então, o que nós estamos vendo? Estamos vendo que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. E eu quero dizer a todos, irmãos, é tempo de unirmos a nossa família, é tempo de colocarmos a nossa carne em ordem, a nossa casa em ordem, é tempo de nos aproximarmos do céu, nos aproximarmos de Cristo, é tempo de entrar em comunhão com o Salvador da nossa alma. Então, eu tenho falado muito isso, né? Não é um apoio ao ser desengrejado, porque isso era doutrina antigamente nas igrejas, né? Olha aí os pâncreas preparados. O que era doutrina na igreja? Os pastores ensinavam as famílias a fazer culto doméstico. E antigamente isso não era ser desengrejado. Mas o povo era mais espiritual, então o povo tinha prazer, pastor Rodrigo. É verdade, pastor Carlos.
de buscar a Deus. Olha como é um bunker por dentro. Olha o luxo. Mas é aí desse lugar que eles vão gritar: esconde-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, o que mais me choca hoje, pastor Rodrigo, eu prego sobre o Apocalipse há 20 anos, é o que eu enxergo? Eu enxergo que os não crentes estão acreditando mais no Apocalipse do que os crentes. Eu fui com a minha esposa no mercado hoje, e aí do caixa do lado tinha um homem falando assim: olha o tamanho do bunker, o que você está vendo aí de vermelho nessas listas aí é uma cidade subterrânea, preparada para um pseudo-apocalipse, né? Isso aqui, né, pastor? Isso aí, tudo que está em vermelho aí é uma cidade subterrânea. Fica na Alemanha. Então, o que você analisa é o seguinte. Daí o rapaz estava do meu lado, pastor Rodrigo, ele falou: olha, a gente está vendo que as coisas não vão melhorar. Isso dentro do mercado hoje. Certo. E ele falou assim, ó, e o meu pai dizia quando a gente era pequeno que vai chegar um tempo que você vai ter dinheiro para comprar comida e você não vai ter comida para comprar. Meu Deus. E a falta de abastecimento de alimento, ela é geral, ela é mundial. A fome já está afetando 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, só um crente que não conhece a Deus, que não conhece profecia, é que pode dizer, olhar para o mundo e ver que está tudo normal ou tudo voltando ao normal. Agora, quem tem um pouco de espiritualidade, um pouco de santidade, olha aí, o irmão Diego, assim, meus avós sempre falavam isso. E foi o que o rapaz disse no mercado hoje, me chamou a atenção o que ele falou. Porque a ideia é o quê? Você tem dinheiro para comprar, mas você não tem aonde comprar. Vai faltar. Meu Deus. E é o que está acontecendo na indústria automobilística, não tem chip, né? Essa guerra que está acontecendo entre a China, o Xing Ling, né? Com Taiwan é por causa de chips, é por causa de nanotecnologia, é por causa de silício, né? Isso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um mundo apocalíptico já. O que eu vejo? O que eu vejo? Eu vejo os 4 cavaleiros do Apocalipse posicionados. Eu já vejo a inversão dos polos magnéticos, que eu ligo essa profecia de Apocalipse 6, 12 a 18 ao campo magnético. Está cortando, acho que... Está cortando o microfone aí. Peraí, voltou? Finalzinho. Voltou? Voltou. Então, olha só. Eu faço uma junção do que está acontecendo no mundo hoje com o que a profecia diz. E o que a profecia diz está se cumprindo à risca. Só não enxerga quem não tem espiritualidade. É por isso que a primeira palavra que vem no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, olha o que a Bíblia diz lá. Revelação. É a primeira palavra que surge. E só tem essa revelação, só discerne essa revelação, só entende essa revelação quem está ligado à sala do trono, quem está em comunhão com Deus. Então, muitas pessoas, olha aí, a irmã Fátima Yuri mora no Japão e ela está afirmando o que eu estou falando aqui, que o sol não está mais no mesmo lugar. O sol já está saindo. Sabe por quê? Porque está havendo essa inversão dos polos magnéticos da Terra. Então, hoje, para concluir, pastor, que eu tenho que me preparar para o culto agora. Hoje, a ciência acredita no Apocalipse. Os ricos e milionários acreditam no Apocalipse. Por que um rico, você tem que parar e imaginar assim, por que uma pessoa rica vai construir um lugar desse numa rocha? Exatamente. Para passar férias dentro da terra, dentro de uma rocha? Ou ele construiu isso aí sabendo o que vai acontecer? E eles falam do Apocalipse. A TV fala de uma forma apocalíptica. Mas o povo não quer acreditar. Aí em São Paulo tem um adágio popular que o povo diz assim, pagar para ver, eu quero pagar para ver, né? Eu prefiro não pagar para ver.
É verdade. Eu prefiro ser arrebatado. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e entram no céu pela porta da graça. Então, eu estou falando muito essa semana, Deus me despertou. Pode ver que eu falei mais de Bíblia aqui do que acontecimento. Mas o que acontece? Deus me despertou. Porque não adianta, pastor Rodrigo Dias, a pessoa saber de nova ordem mundial, de reset financeiro, de vulcão entrar em erupção, não adianta, se você não tiver comunhão com Deus, você pode ter só o conhecimento. Mas o que é primordial? O primordial é eu estar firmado na rocha que é Cristo e crer na Bíblia como ela é. Porque nenhum tio e uma vírgula está caindo por terra. Amém, pastor Rodrigo? Amém, meu querido. Peço perdão pelo meu atraso, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que puderem ajudar o canal, né, do pastor Rodrigo, semeie nesse ministério. Amém, semeie nessa obra. Porque as pessoas acham que é só chegar aqui, abrir a boca e falar, né? As pessoas não entendem do que existe por trás e nos bastidores. Eu tenho sofrido muitas retaliações esses dias por falar o que eu falo. Mas eu gostaria que você pegasse essa live também e compartilhe para os seus amigos, seus familiares, né? Porque tem o que eu vejo lá nos meus grupos, né? As pessoas pegam as nossas lives e jogam nos grupos das igrejas. Daí logo vem um obreiro ou pastor e diz, não, vocês não podem falar isso aqui porque cria medo. A Netflix lançou um desenho agora, uma série para 10 anos, que os pais cortam a cabeça dos filhos. Meu Deus. Aí tá lá o filho do camarada que não quer que pregue Apocalipse, aprendendo que os pais cortaram a cabeça dos filhos porque são desobedientes. Tem um vídeo aí viralizado na internet sobre o nome dessa série. Então, a TV, se você assiste Cidade Alerta, se você assiste Datena, o que eles falam? Só falam coisa ruim. Morreu tal fulano, tal ciclano foi preso, o narcotráfico isso, o narcotráfico é aquilo. Aí quando você pega a Bíblia e liga ao que está acontecendo, os pastores não querem que o povo saiba. Parece que a salvação está muito distante. Cortou de novo? Voltou? Voltou o som? Tá dando picotado, tá picotando. Então eu só quero deixar essa mensagem. Não tenha medo do Apocalipse, mas aprenda o que está acontecendo. Aprenda a palavra de Deus como ela é. Amém, pastor? Amém, meu querido. Eu quero agradecer ao senhor pelo o tempo doado aqui no nosso canal. Eu também peço perdão, porque hoje eu até dobrei a minha live aqui, a minha internet, para não dar problema. E aconteceu que deu problema. E aí eu liguei pro pessoal lá, estão agora acompanhando a live aí, né? Aumentou aí a internet de novo, voltei para poder estar com os irmãos aqui. E eu quero agradecer ao pastor Carlos, mais uma vez, pastor Carlos, pela sua presença aqui no nosso canal, tá? E também a irmã Cristina Leite, que fez um superchat para nós aí. Deus abençoe você, Cristina Leite. Pode falar, pastor Carlos. Irmãos, hoje a gente está vendo um tempo que muita gente semeia em terra infrutífera. Eu sempre falo sobre isso também, né? Quando você vê uma terra frutífera, você precisa semear nessa terra, que é uma terra que produz. E a forma de semear é ofertando, né? Então, todos os youtubers que eu conheço estão fazendo obra social, estão investindo em almas, né? O pastor Rodrigo faz suas orações, busca a Deus, está sempre ligado na palavra. Então, se você que puder, semeie no reino e semeie na vida do pastor Rodrigo em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. E 9 horas nós teremos live no nosso canal, às 9 da noite. E o canal do pastor está aí na tela, irmãos. É o pastor Carlos Cardoso, você que não conhece ainda. Eu acho que todo mundo conhece, mas vai que tem alguém que não conhece ainda. Embaixo aí, irmãos, está o link também no vídeo, na live, né? Aí o link do pastor Carlos Cardoso. É um canal abençoado, aí tem vários temas, legal, né? Esse aqui foi agora, pô, pastor Carlos?
Que o que acontece? Eu faço uma live muito grande e agora a gente está picando os temas e colocando vídeos pequenos, né? Olha, mas bom, daí, assim, esse daí foi a live de ontem à noite. 18 almas aceitou Jesus. Glória a Deus. Olha o povo da fé aí, ó. Meu irmão colocou o pix aí embaixo. Obrigado, viu, povo da fé. Deus abençoe. Giovanni é uma benção, né, gente? Amém. Vamos orar, pastor? Sim, pastor Carlos. Faz a oração para nós encerrar, para utilizar a live. Amém. Eu quero agradecer a cada um. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está afastado da casa de Deus, se você não aceitou Jesus ainda. É só você colocar aí, eu quero voltar para Cristo, eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar pela sua alma, né? Você que consegue discernir esse tempo que nós estamos vivendo, você que está informado, mas ainda precisa firmar teus passos com Cristo, esse é o momento, né? Nós vamos orar por todos e creia e lute pela salvação da sua família. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre todos que ouviram a tua palavra como ela é. Manifesta sobre o teu povo sinais. Derrama sobre o teu povo a tua bênção. Eu quero orar sobre cada família aqui representada. Quebra as cadeias, os grilhões, os ferrolhos e manifesta o teu poder, Senhor. Eu quero repreender toda a força diabólica, tudo que vai contra a tua palavra e o teu espírito. Em nome de Jesus, que caia por terra dentro desta casa, desta família. Manifesta sobre o teu povo o teu poder. Em nome de Jesus, manifesta sobre o teu povo a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por esse convite. Vamos voltar a fazer live aí. As portas estão abertas, viu? Se você Amém. sentir, dá um toque. Amém. Faz live assim. Em nome de Jesus. Foi muito boa essa live aqui. É uma live tanto de despertamento também, como para a pessoa também, ela conhecer um pouco mais do que está acontecendo no mundo, né? E também se apegar com Deus, porque o mundo já não está mais aí. É um mundo mais preparado para quem quer ficar aqui. Nós temos que estar preparados para ir para o céu, irmão. Não há mais tempo de nos preparar, né, pastor Carlos? Temos de estar preparado. Temos que andar por isso aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vou dar a bênção para você agora, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Digam amém. Diga amém, minha irmã. Amém. Deus abençoe. Pastor Carlos, lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso.
Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.